Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da terceira idade. Estamos aqui mais uma vez para podermos gravar mais um vídeo, para nós podermos refletir um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa experiência de vida. E hoje o nosso assunto não é um assunto muito agradável, não é um assunto que a gente discute nas rodas de conversas. Em alguns casos, muitas pessoas batem até na madeira porque não gostam de falar ou de ouvir sobre esse assunto. Mas como ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história, nós achamos por bem compartilhar também com vocês acerca desse assunto de hoje, que é como enfrentar a morte com esperança. Nós vamos aí tratar em 3 vídeos, em 3 séries de mensagens sobre esse assunto. O de hoje nós vamos falar acerca da causa da morte, o que ocasiona a morte, o que nos levou, o que nos leva a morrer. Nós vamos falar sobre isso hoje. E nos outros próximos 2 vídeos você vai ser convidado a nos acompanhar. Eu não vou antecipar para que você possa assistir e ser instigado para que você possa nos acompanhar nessa série de mensagens, tá bom? Então espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe a vida de vocês e nos ajude nessa noite a podermos compartilhar a mensagem de hoje. A nossa reflexão, como eu falei, é enfrentando a morte com esperança. E eu queria fazer uma pergunta para você e para mim também. Como você está lidando com suas dúvidas acerca da morte? Essa é uma pergunta bastante interessante e pertinente, porque nós que já estamos caminhando, já estamos quase que no fim da nossa jornada e nós sabemos disso. A cada dia que passa, a cada ano que passa, certamente nós temos uma sensação de que nós estamos cada vez mais próximos de nos encontrarmos com a morte. Esse é um encontro inescapável. Todos nós um dia iremos encontrá-la. Mas como é que hoje nós lidamos com ela? Como é que nós lidamos com o pensamento acerca ou com as dúvidas acerca da morte? Nós enfrentamos ela com medo? Pense um pouco. Como você lida com essa questão da morte, do fim da vida? Com medo? Com terror? Com negação? Ou mantendo-se ocupado? Muitas pessoas vão lidar com essa situação, que é bastante real na nossa vida, muitas vezes com alguma dessas situações que eu apresentei. Muitos com medo, porque não sabem o que vão encontrar, não sabem o que vão enfrentar do outro lado. Muitos com terror por causa da maneira como viveram aqui nessa terra, e muitas vezes não sabem qual vai ser o juízo que elas irão enfrentar ao encontro com o seu Criador. Outros vão fazer de tudo para que essa realidade seja negada na sua vida diária. Ele não considera o fim, mas está sempre vivendo de maneira que como se ela não existisse, ou ele mesmo nunca fosse morrer. E muitos outros vão se manter bastante ocupados ao longo da sua vida, em trabalhos, em atividades, envolvido com tantos outros eventos que a vida proporciona, de uma forma de poder não ter que pensar nesse assunto. Mas a Escritura, a Bíblia, ela nos chama a atenção e pede, e na verdade nos encoraja a fazer uma reflexão sobre esse assunto. E eu queria ler com você no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz isto. Olha que interessante o que a Escritura nos deixa aqui registrado. Aqui diz assim: melhor é ir à casa onde há luto, olha só, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois na casa do luto se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Então a Bíblia está nos alertando para que esse momento não seja tão surpreendente na nossa vida. Está pedindo para que eu e você reflitamos, até mesmo a irmos à casa do luto, onde alguém está ali morto, para que nós possamos refletir sobre os que estão vivos. O fim de todos os homens está ali.
Então essa é a reflexão que nós vamos fazer hoje, e nós queremos tratar especialmente o que causa a morte. Claro que a maioria de nós prefere não pensar, não falar sobre a própria morte, mas independente do que nós pensamos, ignorá-la também não vai mudar o fato de que um dia nós iremos morrer, porque ela vai acontecer. A probabilidade de que eu e você de morrermos, de uma pessoa morrer, ainda é 100%. Mesmo que nós ignoremos, mesmo que tenhamos medo, mesmo que não queiramos falar sobre ela, a probabilidade de uma pessoa morrer é de 100%. É 100% de chance. Nós costumamos dizer aí no nosso cotidiano que a única certeza que nós temos, e realmente essa é uma grande certeza, que eu e você temos, é de que nós vamos morrer. Mas muitas vezes nós não pensamos a vida que estamos levando hoje, para quando esse dia chegar, como é que nós vamos estar. Mas hoje a nossa reflexão ela não vai estar focada neste assunto. Nós queremos falar hoje acerca do que causa a morte, o que causou a morte, como é que ela passou a existir na nossa vida, porque hoje nós temos que enfrentar esse dilema no nosso cotidiano, como por exemplo esse ano que nós estamos vivendo agora, um ano bastante atípico, um ano bastante complicado, onde nós perdemos muitos entes queridos, irmãos amados no Senhor, queridos parentes, perdemos por este acontecimento na vida que é a morte. Então ela está bastante presente na nossa vida, a morte. Por mais do que nós possamos pensar, a morte está muito presente. Mas por que isso acontece? É essa a nossa reflexão de hoje. Por que isso acontece? Por que hoje nós temos que enfrentar e lidar com a morte, com a perda, com o luto, com o sofrimento ocasionado pela morte? Queria que você prestasse atenção que a morte ela causa muita tristeza, ela causa muita dor no mundo, mas o que causa a morte? Quando normalmente nós perguntamos sobre por que alguém morreu, normalmente as nossas respostas são de imediato um acidente. A pessoa morreu porque sofreu um acidente. A pessoa morreu porque chegou à velhice. A velhice, de certa forma, foi o fim da vida dessa pessoa. Foi uma enfermidade. Fulano morreu por causa de uma determinada enfermidade. Ou talvez um desastre aí da natureza, um desastre automobilístico. Mas a Bíblia aprofunda a nossa reflexão para que a gente pense um pouco mais sobre a causa da morte. Essas são causas imediatas da morte, o que levou ao fim da nossa vida. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, nós queremos pensar esse assunto de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, como nós vimos aqui agora em Eclesiastes 7:2. Ela pede para que a gente faça uma reflexão do fim da nossa vida e até nos encoraja a participarmos do luto, a participarmos do momento daquele final da vida de alguém, para que nós possamos refletir acerca da nossa própria vida e do nosso próprio fim. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo vai nos dizer o seguinte, quero que você abra aí a sua Bíblia se você puder. Ele diz o seguinte na primeira parte do versículo de Romanos 6, versículo 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então veja, Paulo ele está aprofundando essa reflexão, nos apontando a causa que leva-nos à morte, que leva-nos a morrer. E ele está dizendo aqui que o salário, que a paga, que a recompensa da morte, do pecado é a morte, perdão. A paga da morte, o salário do pecado é a morte. Então, isso nos leva a pensar o que é pecado. O que é pecado? E aqui eu quero falar algo para você. Veja bem, pecado é viver no mundo que pertence a Deus e agir como se estivéssemos no controle. Então, preste bem atenção nessa expressão. Pecado é viver no mundo que pertence a Deus, foi criado por Ele, colocou a mim e a você neste mundo, então esse mundo pertence a Deus, Ele é o Criador, Ele é o dono disso aqui, e nós agimos como se estivéssemos no controle. Eu acredito que ao longo da sua vida você já deve ter sentido um pouco disso, achar que você que está no controle, achar que é você que está no comando, porque veja bem,
Se nós formos refletir do que aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva, eles foram as primeiras pessoas a enfrentarem esse grande dilema, de terem que, eles não foram de imediato enfrentaram a morte, muito pelo contrário, eles foram os primeiros a agir como se fossem donos, como se tivessem o controle de tudo. Adão e Eva foram os primeiros. A queda de Adão e Eva não foi somente o fato de eles terem tocado no fruto proibido por Deus. Não. A verdade é que a possibilidade de viverem sem Deus, já foi uma desconexão do próprio Criador. Eles queriam estar no controle. Eles achavam que pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios, eles poderiam viver a vida independentemente de Deus. Eles não necessitariam ter que buscar a Deus para poderem viver nessa vida. Eu acredito que eu e você já alguma vez na nossa vida já podemos ter pensado dessa forma. Ignorado a existência de Deus, ou mesmo um relacionamento muito frio, muito indiferente com Deus, sem nenhum tipo de comprometimento, porque nós achamos que nós estamos no controle, seja porque temos uma condição financeira estável, seja porque temos uma saúde boa, seja porque temos ali as nossas estruturas físicas, que de certa forma nos dão uma certa proteção, nos dão uma certa segurança, e nós vivemos ali de uma forma muito tranquila, procurando ignorar que um dia nós podemos enfrentar a morte, e aí nós não queremos encará-la da maneira como nós devemos. Então, viver no mundo que pertence a Deus e agir como se estivéssemos no controle, é isso que vai levar-nos a enfrentar o juízo de Deus. Então Adão e Eva, eles foram os primeiros a agir como se fossem deuses. Eles ignoraram o verdadeiro Deus. Eles queriam ser o próprio Deus. Eles queriam estar no controle de todas as coisas. Então, nós também, de certa forma, seguimos esse mesmo caminho. Seguimos o mesmo caminho. Eu quero ler aqui com você em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, veja, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós, independentemente da idade que tenhamos, da condição que tenhamos, do status que tenhamos neste mundo, a morte ela é muito democrática, ela coloca todas as pessoas debaixo da mesma condição, ou seja, todos irão morrer, porque todos estão debaixo do pecado. Então, o medo e o terror que sentimos quando encaramos muitas vezes a nossa própria morte, você talvez deve ter experimentado isso quando passou talvez por um derrame. Muitas pessoas já dizem que já viram a morte de perto, quando o momento que passaram por um derrame, um acidente que por alguma razão o Senhor deu o livramento. Então o medo de encarar esse momento, o terror de encarar esse momento que nós sentimos a própria morte, muitas vezes é a realidade de sabermos lá no fundo, que falhamos em obedecer perfeitamente a Deus. Então o medo que sentimos, o terror que sentimos muitas vezes, ou a despreocupação de pensar acerca da morte, é porque lá no fundo nós sentimos que nós não estamos obedecendo perfeitamente a Deus. Então o medo e o terror, ela muitas vezes é causado porque nós sentimos no fundo do nosso coração que nós não obedecemos a Deus perfeitamente, que nós estamos em falta com Deus, e isso vai causar certamente medo e terror na nossa vida. Mas quem tentou Adão e Eva no Éden? E é aí que nós queremos entrar no assunto de hoje, a causa da morte. Quem tentou Adão e Eva a viverem como se estivessem no controle? Seduziu-os a viverem como se eles estivessem no comando, como se eles fossem deuses. Eles agora não dependiam mais do Criador, agora eles seriam autossuficientes. Eles agora, pelos seus próprios meios, pelas suas próprias maneiras, pelos seus próprios recursos, eles agora viveriam as suas vidas como se eles estivessem no controle. Quem é que nos tenta? Quem é que nos tenta? Satanás. Satanás. Certamente você já deve ter ouvido falar acerca desse personagem chamado Satanás. Foi um arcanjo que desobedeceu a Deus, e hoje o seu intento
todos os dias é fazer com que eu e você também desobedeçamos a Deus, ignoremos a Deus, façamos com que Ele não exista na nossa vida diária. Então, aqui em João, quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, em João capítulo 8, versículo 44, diz-nos o seguinte, diz assim, João 8, 44, aqui a parte final desse versículo, eu vou ler todo o versículo, mas o que nós queremos destacar está aqui no finalzinho. Ele diz o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio. Olha só, ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha só, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aqui eu quero destacar é que ele foi homicida desde o princípio. Eu quero que você leia comigo ainda em Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz-nos o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo aqui que Satanás ele tem o poder da morte, ele tem a autoridade da morte. Então, nós vemos que a causa principal, primordial aqui que nos foi apresentada é Satanás. Satanás é aquele que nos tenta para que o pecado entre no nosso coração, e esse pecado, como o salário dele, leva-nos à morte. Leva-nos à morte. E aqui nesse mesmo texto, mostra no versículo 15 de Hebreus 2,15, diz o seguinte: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então a morte de Jesus, que nós vamos falar num outro momento, ele nos livrou, e nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o que nós enfrentamos hoje, o dilema que nós enfrentamos na nossa vida é a morte, a causa dela é Satanás. Satanás é que tentou os primeiros pais, Adão e Eva, para que desobedecessem a Deus, e nós temos seguido os passos de Adão e Eva também na trilha da desobediência. E o resultado de tudo isso é o quê? É a morte. A morte é o resultado da nossa desobediência. E por isso que hoje eu e você enfrentamos dores, enfrentamos sofrimento, enfrentamos perda. Mas a reflexão inicial é como eu e você lidamos com este assunto. Como é que nós lidamos com a morte? Será que há uma maneira de nós interrompermos isso na nossa vida? Será que nós podemos enfrentar a morte com esperança? Será que o medo pode sair do nosso coração? O terror pode sair do nosso coração? Será que podemos viver uma vida nessa terra sabendo que nós iremos morrer, mas termos tranquilidade, termos paz? Será que nós não precisamos viver todo o tempo ocupado tentando escapar ou fugir dela? Então, para que você saiba mais sobre esse assunto, como você pode também viver em paz, com tranquilidade, nos acompanhe no nosso próximo vídeo, que nós vamos lançar ainda sobre esse mesmo assunto. Então quero encorajar você a continuar nos acompanhando em nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal, compartilhe com seus amigos e amigas, para que eles também possam receber esta palavra, essa reflexão sobre a morte. Como eu falei, não é um assunto muito agradável da gente abordar, normalmente nós não gostamos de ouvir nem mesmo de falar sobre esse assunto, mas é um assunto que faz parte da nossa vida, nós lidamos com ele todos os dias, nós ouvimos na televisão, muitas vezes tivemos parentes, tivemos amigos que nos deixaram por causa da morte. E o que nós queremos destacar hoje, que há um causador, que é o pecado, que tem como fonte e origem Satanás, pois ele é homicida desde o princípio. E nós vamos falar no próximo vídeo como nós vamos vencer a morte. É possível vencer a morte. Olha que notícia maravilhosa, é possível vencer a morte.
Tá bom? Então eu espero você no nosso próximo vídeo, que você fique na paz do Senhor, que Deus abençoe você, abençoe sua família, e nós queremos terminar fazendo uma pequena oração por vocês. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos revelado na sua palavra a maneira como nós devemos viver e como devemos encarar o fim da nossa vida nessa terra. Que o Senhor possa nos ajudar a encarar de uma forma adequada, correta, esse momento que um dia que todos nós vamos passar. Que o Senhor possa ser com nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, aqueles que vão ter contato com esse vídeo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles e que possamos refletir adequadamente no fim daquilo que está próximos a nós, que é a morte. Que o Senhor possa ser com cada um deles, abençoe-os em nome de Jesus. Amém e amém.